A Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, começa agora ao vivo, Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. Aqui quem fala é Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. A gente está transmitindo ao vivo pela Rádio Universitária FM 99.9, rádio aqui do Recife, também pela nossa querida Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, e também com transmissão pela internet no facebook.com/programa Fora da Curva. Segundo uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, essa pesquisa que foi publicada em 2018, super recente, as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras, ganhando espaço na internet de forma mais célere, mais ágil, mais profunda e também alcançando muito mais gente. Ainda de acordo com essa mesma pesquisa, quando a notícia falsa é ligada à política, o compartilhamento dela é 3 vezes mais rápido. Por isso, o Fora da Curva de hoje, 1º de abril, não por coincidência, pergunta: fake news são risco à democracia? E é preciso dizer, uma das maiores mentiras da história contemporânea brasileira, plantada no dia 31 de abril de 1964, tem infelizmente ecos e consequências ainda hoje. O engodo, a mentira, a falácia de que o Brasil estava prestes a se transformar num país comunista foi a grande justificativa para lançar o país em 2 décadas de obscurantismo, desumanidade, tortura, censura, cerceamento e liberdade. O golpe civil-militar de 64, que depois um presidente legitimamente eleito e mergulhou o Brasil numa ditadura sem precedentes em solo nacional, completou 55 anos ontem com uma série de manifestações de repúdio. Em todo o país, pessoas se vestiram com roupas pretas e foram às ruas relembrar as dores do golpe de 64. Aqui no Recife, ontem, foi realizado um ato no monumento Tortura Nunca Mais, aqui pertinho da rádio, na Rua da Aurora. O monumento foi o primeiro construído aqui no Brasil para reverenciar a memória dos que lutaram e dos que foram vítimas do regime militar. E os manifestantes, muitos deles, inclusive, que foram presos e torturados na época, colocaram flores nas lápides que homenageiam os mortos pela ditadura. O Fora da Curva faz questão de lembrar que reconhecer que houve ditadura, tortura, mortes e censura, que houve golpe à democracia a partir de 64, não é uma questão de opinião. É fato, é verdade histórica. E aqui no estúdio a gente vai discutir sobre as mentiras que são veiculadas como verdade, como notícias. Eu entrevisto hoje Roberta Ramos, que é professora doutora de licenciatura em dança da UFPE, também da pós-graduação em artes visuais, é membro do Acervo Recordança e do coletivo Lugar Comum. É isso, Roberta? Isso. Bom dia. Bom dia, Adriana. Também Bom dia, conosco ouvintes. Leonardo Cavalcante, que é jornalista. Leonardo é editor de política do Correio Brasiliense, tem pós-graduação em comunicação e ciência política na UNB. Bom dia, Leonardo. Bom dia, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Também Alice de Souza, jornalista, mestre em indústrias criativas, e Alice desenvolveu um aplicativo para checagem de notícias, não é isso, Alice? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui também. O aplicativo chama Verifica aí. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. E a gente, mais tarde, no segundo bloco, a gente vai falar com Cecília Almeida, que é jornalista também, professora, minha colega no Departamento de Comunicação da UFPE. Já já a gente conversa com Cecília também sobre o tema. E para puxar essa discussão, a professora Ivana Festini, que é colaboradora do Fora da Curva, ela está em pós-doc fora do país, ela gravou uma entrevista com o ex-deputado federal João Willis, que está em exílio na Europa. João Willis foi vítima direta das notícias falsas, que é tema do programa de hoje, e está começando um doutorado sobre o assunto. Vamos escutar, por favor. Ainda que as fake news, a gente possa traçar algo em comum no fenômeno no resto do mundo, não tem como abordá-las se não for contextualizando e avaliando a utilização delas dentro da história do país. As fake news, elas operam naquilo que mais uma vez está Hannah Arendt, ela chama de vazio do pensamento, né? Que é a renúncia
das pessoas a pensarem, a refletir, a exercitar o pensamento, a lógica, a razão, a se perguntar, a duvidar. Operam na estreiteza das subjetividades, ou seja, subjetividades que não têm como se defender da mentira, da propaganda, do borrão, do apagamento que as fake news produzem entre a verdade e a mentira, né? As fake news não são necessariamente, absolutamente verdades, elas partem de elementos da verdade, elementos da realidade para construir algo que se parece com a verdade, né? Se parece com a verdade. Então vai desde a forma, a materialidade da forma. As fake news, elas imitam o design dos grandes portais, dos portais de credibilidade jornalística. Elas buscam o nome dos jornais que tem alguma autoridade na notícia, no compartilhamento dos fatos. Então, primeiro vem na forma, nas cores mesmo, forma, a materialidade. A fake news tem uma materialidade que tem que ser observada. Então, não por acaso as notícias são veiculadas a partir de nomes que tentam imitar não só o nome da Folha de São Paulo, por exemplo, eu estou falando do caso do Brasil específico, o nome da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, mas também o logotipo, quer dizer, a forma, o tipo utilizado. Então tem uma dimensão aí semiótica, material mesmo, das fake news, que faz com que elas tenham, primeiro, essa eficácia. Depois, o conteúdo, de alguma maneira, recupera elementos da verdade, deturpando deliberadamente, ou mentiras mais ou menos possíveis são divulgadas em relação a determinadas pessoas, né? Então, elas operam nesses dois caminhos. Ou se fabrica uma mentira que poderia ser verdade em relação àquela pessoa, dado o conjunto de atuações e de ideias e como ela atua na sociedade, ou pega fragmentos de verdade dessa pessoa e deturpa deliberadamente. A gente acabou de escutar o ex-deputado federal Jean Willis. Jean Willis está na Europa e concedeu essa entrevista à professora Ivana Fechini, né? E Roberta, Jean Willis estava falando sobre os vários ardis, né, das pessoas ao chegar a não só inventar coisas, mas como tornar parecer verdadeiras coisas que poderiam ser, mas não são, né? E vocês estão discutindo isso hoje na universidade. Hoje você está coordenando um evento mais tarde, não é isso? Às 5 da tarde, sobre as relações da mentira com a arte, as relações da mentira com a política e também com a comunicação, como é o caso das fake news. Fala um pouquinho desse evento, essa aula aberta, Roberto. Isso, Adriana. É um evento chamado 1º de abril, né, da mentira da arte, a arte da mentira na política. É um evento vinculado à disciplina Cultura e Contemporaneidade, onde a gente também tem discutido outros temas relacionados à política. Esse, especialmente, foi uma oportunidade, né, de o dia ser hoje, sim, 1º de abril, e foi inspirado, não à toa Leonardo foi convidado, né, para participar desse evento, foi inspirado inicialmente no 2º capítulo de uma série de reportagens que ele publica ano passado, chamado justamente A Arte da Mentira, esse 2º capítulo. E ali me chamou a atenção o esquema extremamente elaborado, né, que produz esse fenômeno. Uhum. Por exemplo, a contratação de atores, dubladores, né, e que certamente conferem verossimilhança, que é um conceito lá do Aristóteles, né, para arte dramática, né, confere verossimilhança, como o Jean Willis estava falando, a essa materialidade da qual as fake news são feitas, né? E aí essa discussão hoje, com a participação de Leonardo, com a participação de Cecília, mais tarde, tem como proposta fazer uma ponte aí de como, não só em relação à arte, né, mas como esse tipo de fenômeno que a gente está presenciando se vale, né, de um conjunto de conhecimentos que foi produzido para ser contra-hegemônico, né, no sentido de em relação a, por exemplo, uma história que foi sempre contada do ponto de vista dos vencedores. A teoria da história, a partir do século XX, propõe, né, e discute o que é inevitável, que é o limite do discurso, que é inevitável ela ser uma história
autoral, uma história que relativiza essa noção de verdade, como a filosofia também faz, né? Mas, claro, a finalidade é uma finalidade que deve ser atravessada pela ética. Existe que um outro teórico da história chama de vontade de verdade, né? Então é isso que diferencia. Isso me fez lembrar um pouco que Foucault fala de o indefinido da luta, sabe? Assim, dizendo que o poder, na verdade, ele não recua, né? Ele não vacila, ele pode se deslocar, investir em outras coisas, mas ele volta. E esse fenômeno das fake news me parece um pouco trazer esse conhecimento que é produzido para relativizar o poder, por exemplo, no discurso histórico, né? Sempre numa perspectiva dos arquivos públicos oficiais, e é retomado com o mesmo tipo de operação, só que com uma finalidade nada ética, né? Esse é o diferencial. Né? E muitas vezes com uma finalidade bem clara, Isso, né? Quando exato. se descobre o porquê, a gente acaba descobrindo também o porquê dela ter sido feita, e esse tipo de mentira é longe do que é a mentira, digamos assim, na arte, o que é o engodo, o que é o falseamento na arte, porque o objetivo, digamos assim, é muito menos nobre, né? Isso. E não entra como subversão, né? É. Não é uma mentira para subverter uma ordem, na verdade, é para muitas vezes manter, né, um status quo, algo que está acontecendo, principalmente em relação a poder. E, Leonardo, você mergulhou nesse universo, né, de produção de notícias falsas, você entrevistou, inclusive, pessoas que fazem, né, que eles chamam na matéria de mercenários, vocês estão chamando no evento, nas pessoas que efetivamente produzem. Quem são, Leonardo, essas pessoas e por quê? E quem as financia? Na verdade, essa série de matérias ela começa com... Eu acabo conseguindo ali convencer alguns produtores de fake news a contar os bastidores dessa produção. Obviamente em off, né? Sem se identificar. Sem off, eu apresento essas pessoas com duas letras, que é FN01, que é Fake News 01. Então são personagens que se dispuseram ali a contar a história deles e o que é que trata a série? Trata exatamente, quer dizer, algumas pessoas dizem, não, mas fake news sempre existiu, desde que eleição, boatos. Não, a gente está tratando de um esquema paralelo nas campanhas, completamente profissionalizado. Né? Nunca visto antes, né? Nunca visto antes, onde você tem uma série de pessoas que vão falsear uma determinada notícia. Né? É importante, eu acho que pontuar em relação a fake news, que é uma coisa... Primeiro que eu acho que a gente discute, é importante esse debate de fake news ele ser constante, até pela própria transformação das fake news. João Willis estava falando agora de como as fake news elas tentam, dentro da estrutura jornalística, se estabelecer, né, com o mesmo formato de lead e tudo mais. Se a gente pegar a eleição do ano passado, você vai ver que já não é mais isso. Já evoluiu, né? A estrutura, seja pela própria produção jornalística, seja pela produção dos mercenários, ela já não tem mais uma estrutura de tentar falsear o jornal. Nem então, precisa assim, mais, né? Talvez nem precise mais necessariamente. Eu acho que a gente acaba perdendo muito nesse debate, inclusive o próprio jornalismo. Porque eu me dispus a praticamente ter uma militância em relação a esse trabalho de fake news, que é uma coisa para além do meu trabalho jornalístico, evidentemente. Porque eu acho que é um compromisso com a verdade, com a tentativa da própria legitimação do meu trabalho como jornalista. Então, assim... Uma defesa da própria democracia. Uma própria democracia. Então, é um pouco isso. Assim, essa matéria é uma matéria que ela leva... tem várias, ela não acabou, na verdade, a cada vez que eu encontro algum ponto, para contar mais essa história, eu traço. A última dessa série de reportagens, que ela foi o ano todo passado, é um relatório do Ministério da Defesa da França, que já alertava, antes mesmo da campanha, o risco de candidatos populistas. Se você pegar esse relatório que a gente deu com exclusividade... Esse relatório do Ministério de Defesa das Forças Armadas francesas ali, você vê que ele já dizia mais ou menos o que estava acontecendo, o que ia acontecer nas eleições brasileiras. Já previa. Nas eleições brasileiras? Sim, nas eleições Então, brasileiras. o relatório se trata... Não, ele trata de todo mundo, mas ele falava um capítulo específico sobre a América Latina e um capítulo específico sobre o Brasil.
Então essa série, na verdade, é uma série que eu espero não terminar ela nem tão contínua. cedo, entendeu? É um trabalho em formação, né? Porque, infelizmente, as fake news, como você lembrou, estão sendo reelaboradas e está cada vez mais difícil, né? De a gente lutar contra elas. Não só identificar, mas lutar contra, né? E, Alice, eu conheci o aplicativo, né? Que você desenvolveu na sua pesquisa de mestrado, né? Não só o aplicativo, mas o estudo que te levou a construir esse aplicativo, né? Você desenvolveu critérios, né, para a identificação de como essas notícias podem ser classificadas como falsas ou não. Alice, você acredita, falando do teu aplicativo, do teu trabalho, que eu acho que assim como o Leonardo, você está se dispondo, né, a levar além do teu trabalho como jornalista, como pesquisadora. O teu aplicativo, ele é uma das saídas, você acha, que tá nessa busca, nessa disposição de a gente ser repórter, todo mundo, sendo jornalista ou não, de ir atrás e verificar, né? Essa é uma das saídas que a gente encontra para combater ou coibir de alguma forma? Olha, considerando o que você falou, abrindo um programa, que as notícias falsas elas correm numa velocidade cada vez maior e que cada vez mais a gente produz dados em tempo real no mundo inteiro e a gente vai tendo uma base de dados para fomento de fake news cada vez maior. Levando em consideração isso que o Leonardo falou, que a gente já tinha um cenário traçado há muito tempo, de certa forma, e que era praticamente óbvio que as notícias falsas elas iam interferir nas eleições brasileiras. Já tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Exatamente. E como vai continuar interferindo não só nos processos eleitorais, mas na vida cotidiana, é uma tentativa. Assim, a gente tem que, enquanto jornalista, e eu acho que enquanto usuários de redes sociais, enquanto usuários de meio online para obtenção de informação, eu acho que é um papel de cada um tentar encontrar saídas. E aí, quando a gente fala em saídas, iniciando a pesquisa lá em 2017, ainda no fervilhar da eleição de Donald Trump, de entender como as notícias falsas tinham acontecido e tinham interferido no processo eleitoral dos Estados Unidos, a gente começou a vislumbrar o que existiam de possibilidades para combater esse universo. E aí é quando a gente viu que praticamente o que existiam eram os serviços de fact-check, que já estavam bem mais fortes nos Estados Unidos. E aqui na América Latina, enfim, sobretudo aqui no Brasil, estavam começando a se disseminar, mas que já, em função disso que ela estava falando, as fake news, elas passam por um processo de mudança muito veloz, então já existia vídeo, foto falsa, texto falso. É uma grande estrutura, né? Exato. Considerando esse aparelhamento, de certa forma, da internet para a produção, já existia um debate até que ponto os serviços de fact-checking eles conseguiam alcançar essa velocidade, serem tão efetivos no combate. E aí é quando entra a questão da automatização. Então, a automatização ela não entra como uma solução, até porque eu acho que não há uma solução única para esse problema diante da multiplicidade de formas com as quais ele se apresenta, mas como uma possibilidade de tentar acelerar esse processo, para correr atrás com maior vigor. E aí é quando a gente vê que, observando a pesquisa, e agora, enfim, a parte de pesquisa finalizada, a gente fez um comparativo do ponto de vista de velocidade, no quesito de velocidade, com o que o aplicativo conseguia checar de boatos no mesmo dia, em relação a todos os outros serviços de fact-check, source-checking, que existiam aqui no Brasil e que atuaram durante as eleições. A gente monitorou 7 serviços e viu que eles juntos conseguiam verificar um total de quase 14, 13,5, enfim, 14 boatos por dia. Isso na época das eleições, na época das eleições, na janela do segundo turno das eleições, entre o primeiro e o segundo turno. E o Verificaí, sozinho, ele conseguia, nesse mesmo tempo, verificar 11 boatos. Então, se a gente consegue dar maior robustez a esses critérios, consegue avançar, isso, de certa forma, subverter essa tecnologia que está sendo tão usada para maquiar a verdade a nosso favor, a gente pode encontrar um outro caminho mais rápido, mais veloz para combater as notícias falsas. É isso Indo que a gente pelas se mesmas propõe. armas, digamos assim, né? Exato. Se a tecnologia está aí, está disponível, a gente pode, de certa forma, transversalizar o conhecimento com outras áreas. Utilizar a comunicação, utilizar a ciência da computação e trabalhar junto em prol de combater as notícias falsas. Por que não utilizar e por que deixar a tecnologia tão disponível para essas pessoas utilizarem da maneira como elas querem,
para interferir no debate público. Bom, Alice, você está aliando, veja se é isso, tô afirmando e perguntando ao mesmo tempo. Você está aliando, digamos assim, a acurácia humana, a cognição, a capacidade de criar esses critérios, né, baseados em critérios de verdade, em critérios do que é notícia ou não, né, como a notícia se apresenta, e também inteligência artificial. Você está unindo esses dois saberes, digamos assim, para conseguir dar mais velocidade a essa checagem de notícias, é isso? Exatamente, exatamente. Quando a gente parte para os estudos, que em sua maioria são bem recentes, quando a gente fala de notícias falsas, é uma produção acadêmica muito recente, se fala que para encontrar uma solução eficaz, vai ser preciso unir conhecimento, unir saberes. Então a gente foi mergulhar na filosofia para entender o que a filosofia compreende como verdade e como esse conceito ele muta ao longo dos séculos. Então a gente foi lá para Aristóteles, foi Wittgenstein, enfim, beber na fonte da discussão sobre verdade. Posteriormente, a gente foi beber no jornalismo. O que é que o jornalismo compreende como verdade? O que é que direciona a busca pela verdade no jornalismo? O que é que interfere no processo de produção de notícia? Então, quais são os atores que trabalham para a construção da notícia, tanto em forma quanto em conteúdo? E, posteriormente, de que forma a ciência da computação ela pode ajudar a gente? Que mecanismos existem hoje? Então, a gente trabalhou com técnica de mineração de dados, computação na nuvem. A gente criou uma estrutura mínima que permite que a gente crie um banco de dados para, posteriormente, usar a tecnologia mais robusta de inteligência artificial. Ou seja, ficar alimentando esse banco de dados com possibilidades de falseamento, é isso? Exato. Para a máquina entender melhor? Exatamente. A ideia da gente é traçando esses critérios básicos que bebem muito na fonte da comunicação, enfim, do que o jornalismo entende como e como o jornalismo apresenta essa notícia no ambiente digital, que, enfim, é bem diferente em todos os meios de comunicação. A gente traçou os critérios do básico. O que é o básico? Que muitos desses critérios, inclusive, já estavam sendo espraiados ano passado, já prevendo esse cenário de eleição 2018, né? E são coisas básicas, assim, verificar a fonte, de onde vem, verificar se tem autoria. Então, O estilo de escrita o estilo também, de né? escrita. Então, são coisas básicas que a gente consegue fazer com que a máquina opere na identificação. Gente, eu vou pedir rapidinho licença a vocês, vou chamar nosso repórter Guilherme, que tem uma notícia, infelizmente, uma notícia muito boa. Tá tão difícil a gente conseguir notícia boa hoje, mas ele tem uma notícia ótima, não é agora não. É boa, mas eu vou ter que esperar um pouquinho. Enquanto isso, tem uma brincadeira que tá rolando na internet, daqui a pouco eu iria conversar até com a Roberta sobre isso, né? Esses limites da arte, da subversão, do humor. E hoje, 1º de abril, está figurando no primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter, a expressão, a hashtag Bolsonaro Day. Né? Estão associando o presidente ao grande fomentador de mentiras e está em primeiro lugar, não é isso, produção? Primeiro lugar aí nos Trending Topics brasileiros, a hashtag Bolsonaro Day. Guilherme, podemos? Agora sim. Bom dia, me diga aí essa notícia boa para alegrar nossas vidas. Marielle Franco vai ser lembrada permanentemente em Paris. A Câmara Municipal de Paris aprovou hoje, por unanimidade, uma moção que manifesta a intenção da prefeitura de batizar um local da cidade, rua, praça ou passagem pública, com o nome da vereadora brasileira Marielle Franco. A moção atendeu a um pedido da Rede.br, que entrou com a solicitação junto à prefeitura de Paris, pedindo que o lugar público da cidade receba o nome de Marielle Franco para marcar a solidariedade dos franceses com os defensores dos direitos humanos no Brasil. Sobretudo as que estão engajados na luta das mulheres, dos negros e LGBTs, como Marielle. A homenagem a Marielle é uma forma de também lembrar, é uma forma de apoiar a luta contemporânea contra a violência e a opressão antidemocrática em todo o mundo. Guilherme, muito obrigada. Olha aí, Marielle Franco está virando nome de localidade pública em Paris. Né? Uma boa notícia para a gente celebrar. Mas voltando à arte, voltando também aos Trending Topics, no Trending Topics do Twitter, né, Bolsonaro Day, a gente estava falando sobre, no início, né, sobre como a ficção, né, sobre os elementos ficcionais podem ser utilizados tanto para o engodo, quanto para a arte, quanto para a diversão, né, para a filosofia. Como é que você tem avaliado, Roberta, esse cenário, não só em relação às fake news, né, às notícias falsas? Como é que o Brasil tem se utilizado do humor, por exemplo, de estratégias ficcionais para vir com esse contradiscurso? A gente estava falando até Zé de Abreu anteriormente, né? Como é que você tem observado? Você que é da área da arte. A gente tem conseguido utilizar a ficção a nosso favor?
Acho que sim, acho que sim. Acho que a arte sempre contra-ataca, né? Como eu disse, é o indefinido da luta. Sim. Eu estava vendo, coincidentemente, uma série de coincidências interessantes foram acontecendo em torno desse evento de hoje, né? E semana passada eu estava... Isso não é exatamente um dado do Brasil, né? Mas saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre uma grande exposição no Oriente Médio, né? Exposição de artes visuais, mas envolvendo também performance, né? Já baseada nas fake news, né? Discutindo as fake news. Aqui eu ainda não vi nada tão diretamente a respeito, mas eu acho que essa performance, né, do Zé de Abreu, que eu considero de fato uma performance, também se relaciona com o trabalho de outros artistas em outros lugares. Você mesmo estava dizendo... Da França, né? Na França. Tem um ator que a gente, inclusive, entrevistou. Acho que hoje a gente divulga esse vídeo. Ele também emula a figura do presidente da República, né? E aquele outro exemplo que eu estava falando, o Janez Janses, né, esloveno, que junto com o grupo de performance dele mudam, né, o nome no cartório para o mesmo nome que é esse nome do primeiro-ministro conservador, 30 anos no poder, né, e gera com isso uma série de materiais que se produzem num tipo de operação muito parecida com as fake news, que é essa geração da incerteza, né? Mas, nesse caso, como contradiscurso. Demarcado, né? Fica claro que é uma ficção, né? Sim, fica claro, mas eles geram material a partir da incerteza. Entendi. Porque tem uma série de mal-entendidos que acontecem. Em função e essa performance continuada consiste também nas incertezas que ela cria. Vai produzindo, né? Incerteza em cima da incerteza. Eu vejo um equivalente, não exatamente um equivalente com o Zé de Abreu, né? Porque é evidente, ele já é um ator conhecido, ele não mudou o nome para nada, é uma enunciação. A brincadeira é mais clara, né? Absurda, né? Pegando também o elemento da Venezuela e tal. Mas eu vejo um correspondente nessa atitude performativa, né? De problematizar o absurdo, de se valer da ficcionalidade, né? Para enunciar que é possível também brincar com isso, né? Sim, ter outras vozes, né? Aparecendo. Ô, Leonardo, nessa tua busca aí incessante, né? Por compreender esses mecanismos, não só compreender, né? Compreender e tentar combater também esses mecanismos ardilosos aí da formação das fake news. Você vislumbra possibilidades de saída, digamos assim? Você vislumbra meios de a gente combater, coibir realmente, efetivamente, essa rede de produção? Assim, eu acho que esse debate que a gente faz aqui é uma das formas, né? Eu acho que a checagem é uma das formas da gente também tratar disso. Outra forma que a gente tem que tratar também é estabelecer, a partir de medidas jurídicas próprias, perfeito, o que acontece dentro de uma campanha, né? Eu estava pensando um pouco antes de vir para cá, quer dizer, você tem um jogo, você tem regras eleitorais que você tem que seguir. A impressão que eu tenho no ano passado é que aconteceu o TSE, apesar de ter tido vários alertas, o TSE poderia, vamos dizer, tem um dado que é uma coisa impressionante. O ano passado você tinha 50 empresas efetivamente que poderiam produzir impulsionamento no Brasil. Impulsionamento de conteúdo falso. Se você tem 50... um conteúdo e espalhar né, e ter um disparo ali impressionante. Você tinha 50 empresas tecnologicamente capazes de fazer isso. O TSE deveria, sabendo disso, a Polícia Federal sabendo disso, poderia ter criado um protocolo anterior e chamar essas pessoas, entendeu? Amigo, venha para cá. Medida preventiva mesmo. Venha para cá e a gente, a partir de agora, vai acompanhar você. Quer dizer, não teve nada disso. O TSE deixou o jogo rolar o ano passado como se fosse um juiz de futebol, onde você tem um time que joga que tenta jogar dentro de regras. Eu não estou fazendo
É bom deixar claro também uma coisa aqui. Fake news ela é produzida por todos os partidos, independente de ideologia. Exatamente. Então, evidentemente que, no caso do Bolsonaro, ele trabalha no sentido da desinformação e ele... Que é isso, as fake news não são feitas para criar verdades. As fake news são feitas para criar dúvida, para trabalhar incerteza, desinformação. Né? Assim, a grosso modo, um dos personagens da reportagem, ele diz o seguinte, né, se você sabe que o teu companheiro, a tua companheira é infiel, você tem duas formas de tratar aquilo. Ou você aceita, ou você diz, olha, não dá para mim, essa situação, ela... Né? É sustentável. Agora, segundo a lógica desse cidadão, que é um produtor de fake news, e ele conhece a psicologia dessa grande psicologia jornalística, o problema não é você saber se o teu companheiro é fiel ou infiel. O problema é a dúvida. É você acordar todo dia e dizer, entendeu? Assim, se você é uma pessoa que se preocupa com isso, aquilo te martiriza. E o que é que acontece numa eleição? Ele tenta buscar um público que não tem certeza sobre aquela candidatura. E aquilo vai mudar a posição da pessoa. Você estabelecer uma mentira para a pessoa que tem convicção de que vai votar no PT, você não vai conseguir estabelecer aquela mentira. Ou que vai votar no Bolsonaro e vai ter uma tentativa de mentira contra o projeto de poder do Bolsonaro. A grande estratégia dessas pessoas é fazer com que esse eleitor, ele, da dúvida, ele dê um voto ou ele deixe de dar um voto numa determinada pessoa. Em função dessa dúvida que é plantada, digamos assim, incessantemente, né, nos grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Mas respondendo a sua pergunta em relação a isso, eu acho que sim. Acho que a gente tem que... Não dá para o TSE só discutir fake news durante o período eleitoral. Sim. Entende? Assim, a gente já viu o que foi... o resultado que foi o ano passado. Não que as fake news possam ter determinado a eleição do Bolsonaro. Acho que ninguém consegue dizer isso e afirmar isso único, né? Como fator único. Agora, que claramente o jogo foi aberto e o TSE, como um juiz completamente sem atenção ao jogo, deixou o jogo ser jogado, e as faltas serem cometidas e jogadores terem sido abatidos em campo. Não estou falando só da eleição presidencial, estou falando de todo, né, desde os deputados até a eleição presidencial. Sim. E não foi por falta de aviso, né? Os sinais eram claros, né? Organismos internacionais, mesmo nacionais, jornalistas como vocês, né, apontavam essas possibilidades, mas realmente o nosso sistema de justiça só atuou muito depois. O próprio WhatsApp, depois das eleições, né, fez aquela redução de possibilidade de compartilhamento, agora para 5, né, para 5 contatos, enfim. Mas a gente está discutindo hoje aqui no Fora da Curva as fake news, a gente está perguntando se as fake news são um risco à democracia. Essas discussões você só acompanha e participa aqui na nossa rádio pública. A gente vai para um intervalo bem rápido e voltamos já falando sobre o tema. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. A 99.9 FM apresenta Aqui só pra dizer Geraldo Vandré, o homem que disse não. Ninguém há de me calar. Série especial em 4 capítulos que integra as comemorações dos 40 anos da Rádio Universitária FM. Estreia segunda, 1º de abril, às 8 da noite, com José Mário Ostregésilo e participação especial do professor Frederico Guilherme de Lima. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional.
Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O Fora da Curva está de volta, estamos ao vivo aqui no estúdio. O programa de hoje está perguntando se as fake news são um risco à democracia. Quem nos acompanha aqui no estúdio é Roberta Ramos, que é professora, doutora de licenciatura em dança da Universidade Federal de Pernambuco e também na pós-graduação em artes visuais. Roberta também é membro do Acervo Recordança e do coletivo Lugar Comum. Roberta, inclusive, está organizando um evento hoje, a gente já falou no primeiro bloco, vai convidar novamente o pessoal a participar hoje às 5 horas, uma aula aberta no CAC UFPE sobre fake news. Também conosco Leonardo Cavalcante, que é editor de política do Correio Brasiliense. Leonardo é pós-graduado em comunicação e ciência política e tem desenvolvido um trabalho de apuração aí extensa sobre o tema das fake news. Também conosco Alice Souza, que é jornalista, mestra em indústrias criativas pela Universidade Católica de Pernambuco. E Alice desenvolveu um estudo e um aplicativo para checagem de notícias. A gente vai, já podemos entrar no ar já, né? A gente vai conversar agora por telefone com a professora Cecília Almeida. Cecília é professora do Departamento de Comunicação também, da UFPE. Cecília estuda o tema, tem estudado o tema, estudou na sua tese de doutorado e continua debruçada aí sobre o tema das fake news. Não é isso, Cecília? Bom dia. Oi, bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes. Na minha pesquisa de doutorado, eu já vinha tentando entender os discursos controversos, como eles mobilizam os sentimentos, né, nas redes sociais, e agora eu estou dando continuidade à pesquisa, me debruçando mais particularmente sobre essas notícias fabricadas aí na perspectiva do jornalismo também. Maravilha. E Cecília também, junto com Leonardo e Roberta, vai estar no evento de mais tarde aí no CAC, né? Ô Cecília, a economia da atenção, né, esse conceito que eu queria discutir um pouquinho com você agora, é responsável por criar mecanismos que vão moldar ou podem moldar os conteúdos, né? Os conteúdos de informação com o objetivo de fazer com que as pessoas passem mais tempo em suas timelines, né? Que esses conteúdos fiquem durante mais tempo nas redes das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse funcionamento, né, dessa tal economia da atenção e como isso pode influenciar nessa disseminação das notícias falsas. Como é que os algoritmos têm trabalhado a favor das notícias falsas, por assim dizer, Cecília? Bom, acho que a gente pode definir um pouco esse conceito de economia da atenção a partir do entendimento de que a gente vive hoje num cenário de sobrecarga de informação. Uhum. Então, a gente tem muito conteúdo sendo produzido a todo instante e com acesso... todo esse conteúdo está acessível para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a capacidade que o nosso cérebro tem de reter informação, de fato se dedicar a algum tipo de informação, ela continua limitada, né? Ela não aumenta na mesma proporção que aumenta a quantidade de conteúdos. Então, qual é o princípio da economia da atenção? É que as nossas escolhas do conteúdo que a gente vai ler, do conteúdo que a gente vai descartar, elas se baseiam naquilo que já nos mobiliza internamente, que já chama a nossa atenção internamente. Isso vai envolver uma série de afetos, vai envolver o nosso sistema de crenças, e no que diz respeito à disseminação de conteúdos falsos, né, isso tem a ver também com como as redes se organizam e de como os algoritmos vão privilegiar alguns conteúdos em detrimento de outros. Então, a gente deixa que os algoritmos muitas vezes façam essa filtragem de conteúdos para a gente, e eles estão baseados numa lógica de quantidade de interações, quantidade de comentários, né, independente da qualidade, abre aspas, daquele conteúdo ou da veracidade daquele conteúdo. Então, o que chama a atenção hoje? O sensacional, o que causa indignação,
né? O que mobiliza os meus afetos, o que me dá nojo, o que me dá repulsa, o que está contra o meu sistema moral, né? Então, isso mobiliza muitas atenções e isso também tem sido privilegiado pelos algoritmos. Então, daí a dificuldade, às vezes, a gente combater esse mecanismo, né? Porque ele também ocorre de forma descentralizada, dentro de bolhas, o que a gente chama de bolhas de filtro. Então, não necessariamente todo mundo está acessando o mesmo conteúdo. E isso é muito prejudicial para a democracia, né? Sim, sem dúvida. Dificulta a criação de um repertório comum na sociedade. Ô, Cecília, como tu falaste agora, né, essa vinculação que as pessoas, que nós, né, todos nós, não, independente, como o Leonardo estava falando, independentemente de posicionamento político ou ideológico, todos nós nos vinculamos mais ou menos a determinado tipo de informação, de acordo com os nossos afetos, né, de acordo com as nossas crenças, né, nosso repertório. Isso também dificulta bastante a gente coibir, digamos assim, algumas ações. A gente vê notícias absurdas, né, a gente viu nas últimas eleições coisas realmente estapafúrdias sendo ditas como verdade e sendo acreditadas, né, como não só como verossímeis, mas como reais, né, como, por exemplo, a história do kit gay, da mamadeira com formato de pênis e por assim vai, né? Absurdos ditos, inclusive, por pessoas que a gente considerava minimamente inteligentes ou bem informadas, enfim, né? Atingiu a todo mundo, independentemente de classe social e de nível intelectual, enfim. Nas pesquisas que você tem feito, eu vou depois reverberar com o pessoal aqui no estúdio também, como é que a gente consegue entrar, digamos assim, para coibir uma informação? Não sei se você tem a resposta, mas vamos discutir. Como é que a gente consegue entrar na seara de algo que é da paixão, Cecília? Não é razão, né? A gente, para conseguir destruir uma mentira pela razão, eu acho que a gente só consegue se a outra pessoa também está no mesmo patamar de razoabilidade. Mas se a pessoa está envolvida com paixão, né, com emoção, é difícil, né? Eu digo isso por experiência própria com pessoas que estão no meu entorno. É muito difícil vir com dados de realidade, de fatos, uma pessoa está apaixonada por um tema, né? No pior sentido da paixão. Tem como coibir isso, minha querida? A pergunta de $1 milhão de dólares, né? Me ajude. Veja, eu acho que a gente está num contexto, o que é que se tem chamado de pós-verdade, né? Um cenário em que os fatos pouco importam. Em alguns, assim, eu apresentar o fato, às vezes não tem como discutir, né, a partir de argumentos, de fatos, porque a história, a narrativa que foi constituída, às vezes vai ser mais forte do que a percepção daquele fato como possível de derrubar uma mentira, né, uma ilusão. Então, o que significa pós-verdade? Que a verdade, ela se torna menos. Não é que ela seja negada, mas é que ela, às vezes, não importa. Menos importante, né? Ela se torna menos importante. E aí, como coibir, eu acho que foi citado já no programa, eu estava acompanhando, pelo menos o finalzinho do primeiro... que todo esse exercício de checar e de tentar mostrar os desmentidos, eles são importantes, mas é muito importante que o desmentido chegue no público que também propagou, que também está propagando a desinformação. Porque o que a gente tem observado é que muitas vezes o desmentido de um boato, ele vai alcançar o público contrário, né? A pessoa que tem interesse que aquilo seja mentira. E o mais importante é a gente conseguir abrir esse debate para, de fato, envolver as pessoas que estão propagando essas informações, ou essa desinformação, na verdade, né? E tentar como chegar, quando se trata de paixão, né? É um diálogo muito difícil, mas que a gente precisa continuar tentando fazer essas aberturas e propor novas frentes de diálogo aí entre públicos que hoje não estão dialogando entre si, né? Não está havendo diálogo entre diferentes, está havendo diálogo entre iguais. Isso, nas nossas Então, a gente precisa abrir essas pontes. Hoje vocês estão abrindo esse diálogo, né, na universidade, às 17 horas. A gente vai fazer o convite mais uma vez. E eu te agradeço, Cecília, pela participação. Neste dia chuvoso, eu sei que foi difícil chegar aí no Centro de Artes, né? Tá um pouco complicado aqui, viu? Tava sem energia, a luz agora acabou de voltar. E estamos também embaixo da chuva. Vai chegar até a hora do efeito Roberto. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Acabou de voltar a energia, agora vai dar tudo certo para 5 da tarde. E obrigada aí pelo convite. Eu te agradeço, Cecília. Bom dia para ti. Bom dia também.
Gente, a gente estava falando sobre o papel nosso, né, individual, nessa coibição, digamos assim, na propagação de notícias, mas há o papel, como o Leonardo estava lembrando, das instituições, né? Das instituições do poder público, da justiça, das empresas também que trabalham com isso, né? Minha produção estava levantando aqui que muitas pessoas têm um acesso à internet limitado, né? Limitado para Facebook, limitado para WhatsApp, e essas redes vão se tornar as principais formas de conseguir informação, né? Tu até estudasse isso, né, na tua dissertação. Então, as pessoas estão, infelizmente, fugindo um pouco, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, das redes tradicionais e embarcando nessas comunicações, digamos assim, por empresas, né? De WhatsApp e Facebook, por exemplo. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar a vocês, como é que vocês acham que papel é esse do Facebook, né, que também é detentor do WhatsApp, e de empresas similares como o Google, nesse combate às fake news? Eles estão fazendo alguma coisa? Vocês acham que é pouco? Como é que vocês têm observado, Leonardo e Alice? Olha, que é pouco, eu acredito que é meio até óbvio, porque, assim, como Cecília falou, como Leonardo também apontou, são mecanismos tardios. Uhum. De certa forma, são Vem mecanismos... apagar fogo depois, né? Exato. Assim, eu joguei lá a gasolina, toquei o fogo, aí agora eu quero vir com um baldinho e jogar em cima para apagar. Uhum. Diante do prédio já em chamas. Sim. E assim, a gente tem que parar para discutir um pouco a questão de que há uma ideia, de certa maneira falsa, de que o ambiente de rede social, o ambiente digital, ele é plenamente democrático. Uhum. Então, há uma ideia de que se eu estou na internet e se eu tenho um canal, por exemplo, no YouTube ou uma conta no Facebook, eu consigo falar com todo mundo, eu consigo fazer minha voz chegar a qualquer lugar. Mas é como Cecília disse, entre o meu canal, minha conta no Facebook e a mensagem que eu estou enviando, há um algoritmo que opera de acordo com interesses e lógicas comerciais. Uhum. A gente precisa lembrar disso, são lógicas comerciais. Não é porque agora horizontalizamos, de certa forma, a comunicação, não passando pelos meios tradicionais, que temos uma comunicação completamente democrática. Sim. Não, mudamos Muitas os vezes mecanismos... pelo contrário, né? Mudamos os mecanismos que continuam operando por lógicas comerciais. Sim. Então, a gente continua, né, a ser instrumento. Então, até que ponto essas empresas... Que aí acho que cada um tem que questionar... Uhum. E as outras instituições, como, enfim, TSE, enfim, tem que questionar o que é que querem essas instituições, Google, Facebook, à medida que criam esse cerceamento, esse direcionamento de conteúdo, que é cada vez mais baseado pela emoção. Uhum. E aí, enfim, a gente vê, por exemplo, o Facebook fez uma parceria com algumas agências de fact-checking para atuar aqui no Brasil durante as eleições, mas foi um serviço que começou a operar, acho que em maio, né? Uhum. quando a discussão ela já estava e o cenário já estava traçado. Sim. Acho que Leonardo já vinha, inclusive, mostrando isso acontecer, que isso ia acontecer, que já existia uma máquina operante nesse sentido há muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa cobrar de forma muito mais efetiva um posicionamento dessas empresas, sobretudo. Sabe? Nesse sentido. Sim, até porque somos clientes dela, né? Exatamente. Leonardo. Eu acho que tem uma coisa grave também que concordo contigo, mas que você não falou, que é uma coisa que é o vazamento de dados, a entrega de pacotes de dados, né, para determinadas empresas trabalharem com todo um aspecto de psicologia, de saber o que a pessoa gosta, de como gosta, né? Eu acho que... E o Facebook, até com um controle maior, e aí eu não estou querendo controlar, não estou propondo aqui um controle estúpido, mas efetivamente uma regulação disso, o Facebook é até mais fácil. Você tem formas de identificação que deveriam ser melhor cobradas em relação ao usuário. O problema é quando a gente chega no WhatsApp. É terra de ninguém, né? Aí é terra de ninguém, é terra de grupos muito específicos. Por exemplo, por mais que eu trate desse tema e me interesse por esse tema, a mamadeira em formato de pênis, que eu acho que é uma boa definição aqui pro ar. A gente estava nessa dúvida, a gente vai chamar como? Eu disse, vamos dizer em formato de pênis, mas todo mundo entendeu acho o que vocês foi, né? pensaram, na verdade. Por exemplo, essa informação, ela nunca chegou para mim. Eu só fui entender o que era mamadeira em formato de pênis porque eu procurei, né? E é muito curioso, acho que a gente vai falar um pouco disso na palestra de hoje, porque a gente está falando aqui, e a minha preocupação na minha série de reportagens
é tentar ver essa coisa profissional da produção, e a gente pensa, mas a mamadeira, ela foi uma coisa criada pela campanha, efetivamente, né? E aí a gente... É uma outra forma de você fazer campanha política também. Não necessariamente foi criada, foi um marqueteiro principal ou alguém da equipe dele disse, olha, tem uma coisa aqui genial que a gente vai jogar em determinados grupos e vai... Talvez não tenha sido isso, talvez tenha sido uma geração espontânea a mamadeira. Disso, mas se eles se aproveitam, e aí o grupo profissional se aproveita dessa forma, da pior forma e da melhor forma estratégica em relação para eles, entende? Assim, o que eu queria só falar, o que eu acho importante também em relação à própria estratégia de como a gente faz, eu acho que o jornalismo também tem uma fragilidade grande nisso, né? Assim, acho que a gente, dentro dos jornais, e ainda hoje, a gente sempre trabalhou como a nossa informação é a informação que vale. Isso, é a verdade, e nunca explicou para o leitor o quanto é difícil você produzir informação. Isso, verdade. Então, assim, no Correio a gente tem o Holofote, que é uma agência de checagem dentro do jornal, né? E que o Holofote, ele trabalha, é uma coisa que eu defendo e que a gente está fazendo ali, os meninos que trabalham com isso diretamente nessa agência de checagem, é trabalhar a própria, mostrar para o leitor, para o consumidor da nossa informação do Correio, como é que a gente trabalha aquela informação. O método, como o caminho todo o método e como é difícil aquilo. Eu acho que algumas reportagens, eu acho que não vale nem a pena, porque é um debate que vai levar muito tempo, mas algumas das reportagens de empresas jornalísticas sérias na campanha do ano passado, como, por exemplo, a de impulsionamento de WhatsApp, que era uma coisa que a gente teria que discutir efetivamente, a gente acabou ficando jornalisticamente, aí eu estou falando, é uma meia-culpa que eu estou fazendo, evidentemente, aqui, a gente ficou pela metade, a gente não conseguiu mostrar para o público como é e como essa informação ela é cara e ela é difícil de ser produzida. Eu acho que isso está mudando um pouco dentro da concepção do jornalismo. Acho que a Folha já vem fazendo isso, o Correio, a gente já consegue fazer isso e dizer, olha, essa produção, essa notícia que você tem aqui, ela é produzida dessa forma. Isso é importantíssimo, né? E realmente nós, jornalistas, falhamos nisso durante muito tempo, as empresas de comunicação também, em guardar esse segredo, digamos assim, da fonte, da forma como eu cheguei à fonte. E hoje isso precisa necessariamente ser explicitado, né? Sim. Não é só informação, como eu consegui essa informação, né? Gente, muita gente participando hoje, o tema realmente suscita muito debate, que bom. Vou citar alguns comentários aqui, Maria das Neves Silva está nos cumprimentando, Adriano Bezerra, Ed Júnior comenta que as fake news são além de uma simples mentira, consiste em mudar o sentido dos fatos, baseado em uma verdadeira pessoal, acho que ele digitou errado aqui, que na maioria das vezes não há comprovações científicas. Antônio Carlos Soares Nascimento diz que as pessoas têm que ter o cuidado com os termos agora. As minhas verdades e aquilo que eu acho ser bom para mim. O que eu acho bom para mim, entre outros, para não dar chance para as fake news, né? Fato não é opinião necessariamente. Acho que é isso que ele está querendo dizer. E eles estão conversando muito entre si aqui. Isso é ótimo, debatendo o debate. Surgiu, é ótimo, né? Essa meta-linguagem aqui. Ed Júnior comenta... Meta-debate, Ed Júnior pergunta, eu acho que vocês já responderam, Cecília também, se os algoritmos usados em redes sociais e YouTube favorecem as fake news. Completamente, né? Direciona, completamente. Né? Inclusive, o Facebook, diante de muitos questionamentos sobre como operava, há um tempo, acabou até, eu acho que contribuindo mais à medida que cerceou o acesso a páginas e passou a explorar o acesso a perfis pessoais. Então, isso exacerba essa coisa que Cecília está falando de você acabar girando em torno de uma mesma bolha de crenças comuns e não furar o debate, não ter acesso ao contraditório. Com fatos, né? Informações mesmo. Adriano Bezerra concordando aqui com o comentário de Leonardo, que as fake news só se combate com o processo, né, com atuação judicial também. Cristina Kelly, parabenizando vocês, dizendo que muito bom o tema do programa, parabéns. Andressa Lira comenta que eles direcionaram muito esses mecanismos pensando em lucro através de publicidades. O cenário atual é que isso surgiu como uma possibilidade para manipulação política também. Além do Brasil, muitos países estão nas mãos disso. A gente falou, por exemplo, das eleições dos Estados Unidos. A gente até
esqueci de me lembrar do próprio Brexit, né? A saída, né, da Inglaterra, da União Europeia, também essa eleição veio muito em fruto de notícias fake. Enfim, tem muita gente comentando e depois eu passo para vocês. Qualquer pergunta a gente responde depois nas redes sociais. A gente tem tão pouquinho tempo, mas a gente vai continuar nos próximos 5 minutos falando ainda sobre o tema. Eu queria perguntar a vocês, gente. Minha equipe levantou aqui informação que o ano passado, né, 2018, o ex-presidente, ou como queiram chamar, Temer, além de retirar o dinheiro da saúde e da educação, utilizou 777 milhões que conectariam estudantes à internet para pagar diesel e acabar com a greve dos caminhoneiros, né? Uma das saídas para terminar com a greve. Esse dinheiro foi retirado do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que é o FUST, que tem como objetivo expandir o acesso à internet à população. Queria que vocês comentassem brevemente, 1 minutinho, se possível, um pouco sobre a importância, a necessidade da gente expandir esse acesso à informação, né, para combater a desinformação, dar acesso à informação no cenário atual, e se a gente pode esperar alguma medida, não necessariamente do governo, acho difícil, né, mas de empresas, enfim, sociedade civil, para a gente conseguir ampliar esse acesso à informação, ou à boa informação. Querem comentar, Roberta? Eu acho que é importante disponibilizar esse acesso, mas juntamente com a educação do acesso, né? Assim, sim. Porque uma vez eu estava vendo uma entrevista com uma psicóloga americana, né, que fala da interferência do uso que a gente faz das redes sociais nas relações pessoais, né? E ela, assim, o jeito como a gente usa hoje certamente não vai ser o uso o uso que a gente vai fazer daqui a 20 anos. Uhum. Né? Muitas consequências vão ser geradas. Sim. Né? E eu acho que, assim como as alternativas de checagem, entre outras, né, para combate desse fenômeno, eu acho que a gente precisa acelerar, encontrar formas de acelerar. Eu acho que a universidade também tem um papel nisso, né? De acelerar a educação do uso desse fenômeno, que eu acho que não tem volta. Né? Então, sim. E tem milhões de coisas interessantes, positivas, né, no acesso a tudo isso. Mas a gente precisa aprender a usar de um jeito diferente do que está sendo feito hoje. Isso certamente. Perfeito. A ouvinte Andressa fez uma pergunta e Guilherme está me avisando como é, Guilherme. A gente vai falar sobre essa pergunta no vídeo que a gente vai veicular hoje, é isso? Pronto, Fernanda não. Andressa, a gente responde no ar e no vídeo que a gente vai veicular também, a gente vai veicular o vídeo com um artista francês, né, que assim como o Zé de Abreu está fazendo aqui, ele emula esse personagem, ele cria esse personagem de que ele é presidente da França. A gente responde já no ar. Pessoal, 1 minutinho que a gente está terminando. E como é que vocês veem o papel do jornalismo nisso, nessa educação para o uso dos meios, na disseminação de boa informação, digamos assim? Como é que vocês têm atuado pensando nisso, Alice e Leonardo? Eu defendo claramente que todo jornalista deve se posicionar nesse momento como um educador também. Eu acho que, concordo completamente com a minha culpa de Leonardo, eu acho que a gente teve um papel crucial, falho, em fazer chegar às pessoas como é um trabalho de jornalista e quanto custa uma verdade, de certa forma, quanto custa chegar a um fato. E eu acho que agora é mais do que nunca a hora da gente se posicionar como educador, atuar no segmento de mostrar tudo aquilo que a gente não mostrou esse tempo inteiro. É o mínimo que a gente pode fazer. Perfeito. Leonardo. O professor Silvio Meira, que é da Federal, enfim, paraibano, mais pernambucano que eu conheço, uma entrevista com o Silvio, que acabou ficando uma pessoa ali, um amigo, ele diz o seguinte: a manipulação nas redes é a maior de todas as guerras. Então, assim, a gente está tratando aqui desse tema, possivelmente de um dos temas mais importantes da atual sociedade. Quer dizer, a gente não pode deixar de perceber esse tema como uma guerra, que é essa guerra da manipulação das redes. Então, assim, eu acho que o trabalho do jornalismo aí, e considerando aí todas as bobeiras e todos os espaços que a gente deixou em branco nesse período, é trabalhar e se posicionar em relação a isso. Até
por uma questão de mercado também. Não sejamos aqui inocentes de achar também que os jornais defendem e trabalham contra as fake news, porque é a forma também, mercadologicamente, Sim, da claro. gente conseguir sobreviver, né? nesse Sem dúvida, mundo. Sem dúvida. Gente, infelizmente o programa Fora da Curva de hoje está terminando. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Roberta. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Eu te agradeço, Leonardo. Obrigado, uma honra, viu? Alice. Muito obrigada. Cecília Almeida também por telefone pela participação. O programa de hoje foi produzido por mim, por Ed Rodrigues, apresentado por mim, com pesquisa de Guilherme Falcão. Ela nunca coloca, mas vou colocar você aqui, viu, dona Nath Sonati, no maravilhoso roteiro aqui comigo. Lucas, também nas redes, é Lucas. Já é Lucas, né? Lucas Lopes, eu esqueço o nome artístico. Lucas Lopes. Nas redes sociais também, de casa e da universidade, alunas e alunos de comunicação do UFPE. Na técnica, obrigada a Marco da Lata. A gente vai reprisar esse programa às 9h, fazendo um convite rapidinho. Não se esqueçam, 5 horas, aula aberta. No hall do CAC. O nome da aula? É 1º de abril, da mentira da arte, a arte da mentira na política. Perfeito, ainda é gratuito, minha gente. Tem que ir, com gratuito. chuva, sem chuva. A gente reprisa também pela Rádio Universitária Paulo Freire. Uma boa semana para vocês. E sempre coragem, que a Terra está rodando e é redonda. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01